sou Jonathan Cavalcante e neste vídeo a gente vai fazer um power ranking do desempenho individual de cada atleta do Ceará neste primeiro trimestre, já vislumbrando o quê? A estreia no Campeonato Brasileiro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Então a gente vai começar a analisar o desempenho dos jogadores do Ceará nesse primeiro trimestre, né? Então a gente vai começar pelo gol, e aí a gente tem... Vou começar logo pelo Kehler, né? Goleiro que veio aí para compor elenco, para tentar ganhar o espaço na meta alvinegra, mas estreia calamitosa, caótica, falhando bastante, então abaixo do rendimento. Aí você tem o Fernando Miguel, que tem voltado de lesão, já fez 4 jogos na temporada, acho que está fazendo um início bem regular ali, foi importante em alguns momentos. E o Bruno, acho que o Bruno tá voando, né? Um goleiro que muito questionado no passado, mas que vive um bom momento na temporada, foi determinante em classificação de Copa do Brasil, defendendo pênaltis, jogador que foi muito seguro nos clássicos reis, então jogador que está voando dentro do elenco do Vozão. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos. A gente vai começar a entrar nas laterais, né? A gente tem aqui o Rafael Ramos, que fez poucos jogos, bem verdade, foi importante em alguns momentos, eu vejo ele mantendo uma regularidade. A gente vai seguindo aqui e vem para o Nicolas, que tem entrado com frequência na equipe do Ceará, geralmente substituindo ali o Matheus Bahia no segundo tempo, tem feito jogos regulares também, não compromete e ofensivamente participa ativamente das jogadas. O Matheus Bahia, para mim, tá voando na temporada, foi o principal lateral do futebol cearense e é um dos principais laterais hoje do futebol nordestino na atualidade, jogador que virou o dono da posição com o Léo Condé e tem crescido muito de rendimento a cada jogo. A gente vai agora para a lateral direita, por exemplo, e aí a gente tem um Fabiano que também tá voando bastante, jogador que deu uma consistência defensiva muito boa à equipe do Ceará, do Léo Condé, jogador de boa estatura e que tem bastante força física para atacar, né? Para percorrer esse corredor. Na zaga, o que é que a gente vai ter aqui na zaga? Deixa eu ver se a gente encerrou os laterais. Encerrou os laterais. Tem o Dieguinho também, mas o Dieguinho tá jogando mais como meio campista, né? Então o Dieguinho vai ficar para analisar mais para frente. E aí a gente vai para a zaga, né? O que é que a gente tem? Vou começar pelo Ramon Menezes, que eu acho que estava voando até a lesão dele. Era um titular indiscutível ao lado do Marlon, jogador que atuando ali pelo setor esquerdo, dando uma boa saída de bola, mas teve a lesão. E aí você tem aqui um Éder que tem feito alguns jogos e não tem comprometido, não tem sido um grande expoente, mas tem feito jogos regulares, ali um atleta para compor. O Marcos Vitor também vem nessa entoada, perdão, um jogador para compor elenco que tem feito partidas regulares, já fez gol, melhor dizendo, na temporada também. Então, jogador que tem mantido um bom desempenho nos momentos que é acionado. A gente tem aqui o Marlon que para mim tá voando, xerifão, jogador que deu uma consistência defensiva muito boa, uma proteção da grande área muito interessante ao Ceará, jogador que já tem know-how, né, de Série A, então tá emprestando essa sua qualidade ao Vozão, então tá voando o Marlon. O William Machado também assumindo essa vaga de titular pelo lado esquerdo, um jogador que tem uma boa qualidade no passe, boa condução, tem formado uma belíssima dupla com o Marlon, então vejo que está voando também. O Dieguinho, acho que está fazendo um campeonato regular, acho que é uma posição que ele já fez em outros momentos no Goiás, e tem dado conta do recado ali em alguns momentos jogando como segundo volante. O Rômulo, tá, para mim tá abaixo, eu acho que tinha uma expectativa maior do Rômulo, cara que surgiu muito bem no Mirassol e não conseguiu dar sequência. Acho que foi no Novo Horizontino, né? Foi no Mirassol, não. Foi no Novo Horizontino. E aí não tem conseguido dar uma boa sequência no Palmeiras. Consequentemente, agora no Ceará tem tido oportunidades, mas não conseguiu aflorar tão bem o seu jogo. Para mim, tá abaixo. O Matheus Araújo, para mim, regular. Um jogador que, quando é acionado, consegue entrar bem, consegue dar dinâmica à equipe do Vozão, contribui com gols, como foi no Campeonato Cearense. Então, é um jogador que tem tido um desempenho regular.
Sobral, cara. Sobral pra mim é protagonista. Não sei se pra você. Você comenta aí pra mim se concorda também. Mas pra mim o Fernando Sobral é protagonista. Cara que voltou a vestir as cores alvinegras. Cara que tem uma identificação muito grande e que tá jogando muita bola. Não só na marcação, mas também com ela participando de gols da equipe do Ceará na temporada, dando assistências, mas sobretudo, claro, né, a gente tem que destacar o trabalho de marcação do Fernando Sobral, anulando os meio-campistas, cobrindo muito terreno, muito campo, um jogador que tem uma vitalidade, tem uma saúde muito interessante e que é o dono da meiuca do Vozão neste início de temporada. Você tinha o Richardson também que estava voando também antes da lesão, antes de se lesionar. Então é um jogador que a expectativa de que retome o seu bom desempenho. A gente vai seguindo aqui. Você tem o Lourenço, que eu acho que está fazendo mais um início de temporada regular com a camisa do Ceará. Um jogador que perdeu um pouco de espaço com a chegada do Fernando Sobral, a colocação do Dieguinho nessa função. Mas quando entra, é um jogador que aporta um pouco de qualidade, tem uma boa finalização de fora, um jogador que dá ritmo também ao meio-campo. A gente tem outro atleta aqui que é fundamental aqui, que se chama Lucas Mugni, que para mim também tá voando. Tá voando Lucas Mugni, jogador que, cara, é impressionante a entrega do Lucas Mugni para o modelo de jogo, para a equipe. É um jogador que faz a função de terceiro homem, faz a função de segundo homem, faz a função de segundo atacante, faz a função de extremo. É um jogador que ocupa o campo todo, faz gol, bate falta, então é um jogador muito interessante. Eu acho que até cabia colocar ele como protagonista. Eu acho que é mais justo a gente, pelo que ele tem feito nesse início de temporada, eu acho que colocar o Lucas Mugni como protagonista desse Ceará. É um jogador importantíssimo dentro do modelo de jogo do Léo Condé. É um jogador que tem feito total diferença nas partidas de maior sarrafo, né, que a equipe teve na temporada, principalmente nos Clássicos Reis. Então é um jogador que para mim hoje é protagonista. Tá voando e tá voando como protagonista nesse Ceará. O Recalde, eu acho que tem contribuído, tá ali, tá dentro do que a gente espera do Recalde, entra em alguns momentos, consegue dar algum ritmo, mas não é um jogador hoje tão determinante, mas está dentro da regularidade do que ele já mostrou anteriormente. Deixa eu ver aqui, João Vitor para mim está abaixo, um jogador que teve algumas oportunidades nesse início de trimestre, não conseguiu desenvolver tão bem, a expectativa muito grande porque é um talento formado em Porangabuçu, jogador que existia e existe a expectativa de ser um dos grandes talentos, mas que ainda não conseguiu justificar essa expectativa. A gente aí vai destrinchando um pouco mais o ataque, e aí vai para o Martinez, que também para mim tá um pouco abaixo, não conseguiu se adaptar tão bem ao futebol brasileiro ainda, ao Ceará, teve poucos minutos, é bem verdade, mas ainda não mostrou um desempenho tão consistente quanto os demais. A gente segue aqui, por exemplo, com o Fernandinho, e aí o Fernandinho, cara, pra mim, o Fernandinho tá abaixo. Por mais que ele tenha já feito alguns gols na equipe, um golaço, por sinal, na equipe do Ceará, mas é um jogador que, quando o sarrafo subiu, quando teve um nível de enfrentamento, por exemplo, contra o Fortaleza, não conseguiu jogar de fato, não conseguiu mostrar seu talento. Então, para mim, o Fernandinho hoje está abaixo. A gente vai aqui para o Guilherme, que é, para mim, a grande surpresa do Ceará neste início de temporada. Eu acho que dos poucos minutos que tem disponível e que pode entrar e que o Léo Condé tem oferecido, ele entra voando, ele entra mordendo. É um jogador que tem uma passada larga, tem um bom drible curto, já fez gols, então é um jogador que está voando, está buscando o seu espaço, está subindo de degrau na equipe do Ceará, dentro do elenco, então é um moleque para a gente ficar de olho. O Ailon, acho que está fazendo uma temporada, um trimestre regular, um atleta que acho que até um pouco abaixo da temporada passada, mas que mantém a sua regularidade e
de solidariedade para a equipe, é um jogador que se solidariza muito defensivamente, de um jogo sem bola. Então, para mim, o Ailon faz um trimestre regular. O Galeano, cara, o Galeano para mim está voando. Para mim, o Galeano tá voando, tá pedindo passagem dentro do elenco do Vozão. Os últimos 3 jogos do Galeano, de fato, ele cresceu muito. Na Copa do Nordeste, fazendo 2 gols. E um deles um golaço, né? Um golaço com a tranquilidade monstra para driblar, para tirar o goleiro, né? Tirar o zagueiro, perdão, e bater na saída do goleiro. Então tá pedindo passagem, sofreu pênalti em Clássico Rei, participou da jogada que culminou com um gol do título do Pedro Raul. Então é um jogador que tá pedindo passagem na ponta da equipe do Vozão. Tá voando o Galeano, mantendo o seu nível de apresentação que teve no futebol ano passado. Pedro Henrique, cara, o Pedro Henrique tava voando, né? Acho que o Pedro Henrique tava voando também. Jogador que antes da lesão tava fazendo gols, vinha sendo importante na construção ofensiva e na finalização das jogadas da equipe do Ceará, mas se lesionou. Mas ainda eu acredito que nesse recorte do trimestre, por mais que ele já faça um período que não está jogando, eu acho que para mim ainda dá pra gente analisar como tá voando. E aqui o cara que chegou, vestiu a camisa e fez só apenas o gol do título. O cara que em 5 jogos tem 5 gols e uma assistência. Para mim é o grande protagonista do Ceará neste início de trimestre, o Pedro Raul. Jogador que caiu como uma luva dentro do modelo de jogo do Léo Condé. No jogo mais direto, sustenta como poucos, utiliza muito bem a sua estatura, a sua estrutura física para fazer a parede. Dentro da grande área, ganha muitos duelos aéreos. É um jogador que tem boa velocidade também, apesar da grande estatura. Então, é um atleta que tem caído como uma luva, é o grande protagonista nesse início de trimestre e promete muitos gols pro Vozão no Campeonato Brasileiro, que também está se aproximando já nesse final de semana. E aí, torcedor do Ceará, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos. E claro, como sugestão, vou deixar 2 vídeos aqui para vocês maratonarem no canal do Jogo Direto.